Então, tá. Então, gente, como a Nusca já me apresentou, né? Então, eu tenho mestrado em psiquiatria, tudo aquilo que ela já falou, e sou diretor do sindicato. E vamos aí conversar sobre a palestra que o tema é violência laboral e adoecimento mental dos trabalhadores. Eu queria que vocês só me desculpassem um pouco, que eu estou meio com a garganta meio probleminha, mas vai dar para falar. Então, antes da gente começar a falar da violência laboral, a gente queria falar um pouco dos direitos. Na realidade, o que a gente tem nos direitos coletivos está aí através do artigo 8 da Constituição Federal de 1988, que assegura também ao trabalhador o direito de associação, né? Sindicatos, enfim. E a gente tem esses direitos também pautados no sistema Corém-Cofem, e a violência laboral é um fato muito degradante no momento de hoje em dia, né? Mas é uma coisa muito presente, muito atual, e alcança não somente o corpo físico, mas é um conjunto de direitos protegidos, destacando a dignidade humana e essa questão da violência psicológica, né? O sindicalismo, ele surge, então, como uma proteção também da violência laboral. Quando a gente fala em sindicato, o pessoal acha que a briga é só por salário, mas não é só por salário. O sindicato também é uma instância que vem nos defender, porque tem um corpo jurídico que vem nos defender das agressões que a gente sofre no dia a dia do trabalho da gente, né? Movimento legal, né? E que dá vida a esse processo, essa troca entre empregado e empregador. Porque o ideal seria que coexistisse e trabalhassem juntos no ambiente de harmonia, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Então a gente recorre. O brasileiro, assim, nosso povo, infelizmente, a classe da enfermagem, também são... eu estava vendo, não sei se foi a Shirley quem falou anteriormente, dessa questão das pessoas não achar que o Corém, o Cofem, o sindicato não serve para nada, só para a gente pagar a taxa. Isso é uma grande verdade, né? Se a gente for ver que agora nós sentimos, nesse último governo, agora, a violência com o direito do trabalhador, né? Então, a partir do momento que tiram as condições dos sindicatos trabalharem, a partir do momento que tira os direitos do trabalhador, isso é uma violência para a gente. E aí tiraram até o Ministério do Trabalho, né? Do princípio. Então, isso é uma coisa assim, inconcebível, né? Porque qual que é a instância que defende o trabalhador? O direito do trabalho, né? A justiça do trabalho e o sindicalismo. Então, vieram simplesmente, cortaram tudo. Cortaram o Ministério do Trabalho e, com isso, as instituições hierarquicamente abaixo, né? Como a Justiça do Trabalho local, aquela coisa toda, que perde um pouco de força, embora exista, mas perca força, e o sindicato que veio assolando com o nosso direito de sindicalizar, enfim. Mas nós não vamos morrer, porque isso é uma coisa que remete lá no Colégio de Roma, falando um pouco da história, né? Então, são associações... Esse foninho aqui está com problema de encaixar no ouvido, gente. São exemplos marcantes, associações, né? Então, desde Roma já existia, porque diante da diversidade de trabalho que a sociedade daquela época, desde a antiguidade, já necessitava, então existia já essa necessidade de ter algum objetivo para poder nortear essas relações e o trabalho daquela época, né? Então, tinha os soldados, e para os soldados irem para a guerra precisava de espada, então vai precisar do ferreiro para fazer aqueles moldes da espada, vai precisar de comida, então tem o pessoal que trabalha da parte de produção agrícola, os outros artesãos fazendo as outras questões, como a armadura, enfim. Todo esse processo precisava de uma organização. Na Idade Média, lá pelo ano de 1700, 1400, um pouco antes, 1200, saindo ali da Idade Média, quase para a Idade Moderna, começou a aparecer as corporações de ofício, né? Então, com o surgimento das cidades e do comércio em si, né? Na Alta Idade Média, as corporações de ofício começaram a formar associações, né?
Por quê? Porque a gente estava entrando dinheiro, né? O capitalismo estava nascendo uma burguesia que depois ia financiar as grandes navegações, enfim, que ia fazer toda aquela reviravolta entre a Idade Média e a Idade Moderna, e nisso precisava de capital, precisava de trabalho, precisava organizar o sistema de produção, não é? E aí vem essa associação, e junto com essa associação a gente tinha 3 ordens, 3 hierarquias, né? Eram os aprendizes, os companheiros e os mestres. Então, ali a gente já começa a perceber o patronal já existindo, que seriam os mestres, né? Os aprendizes não ganhavam nada, alguma ajuda de custo se fossem bons. Na realidade, quem pagava eram os pais para esse filho poder ter uma profissão, né? Os companheiros que já eram oficiais, ou oficiais, que já eram uma situação intermediária, já eram pessoas com experiência, que sabiam fazer o serviço, seriam os empregados, vamos dizer assim, né? E os mestres, que eram dono da oficina, que era dono do espaço, era o dono da produção, ele que tinha matéria-prima, ele que tinha as ferramentas, ele que tinha tudo. Então, ele também detinha muito conhecimento, ele ensinava os aprendizes, cobrava a produção dos companheiros ou oficiais e ficava com a maior parte do lucro, né? Nessa época não existia direito trabalhista de carga horária, então o pessoal trabalhava desde manhã, quando o sol nascia, até o pôr do sol, porque na época também não tinha luz elétrica, então eles precisavam da luz solar, por isso que trabalhava de nascer do sol ao pôr do sol, sem direitos, muitos direitos. Então essas associações vieram justamente para que não ficassem tão à mercê dos mestres, né, desse patronal. Esses mestres, a maior parte deles depois vai formar a burguesia, que vai financiar as grandes navegações, enfim, que vai tomar conta aí do capitalismo nesse início também e proporcionar depois a Revolução Industrial, né? Um barulhinho aqui, eu acho que é o meu WhatsApp que deve estar ligado. Então, gente, a gente pode falar que as corporações de ofício eram os embriões dos sindicatos. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente saber de onde que vem essa raiz. Porque essas corporações de ofício, nessa época, esses aprendizes, por exemplo, já sofriam castigos corpóreos. Então, já tinha castigo de chibata, né? E aí, já essa corporação de ofício já veio para tentar brecar um pouco essa violência que acontecia com o empregado, né? Ela também tinha por objetivo estabelecer uma estrutura de hierarquia, né? Que daí a gente já pode perceber que já começa a ter a base, né? Uma base grande, e a pirâmide social, né? Como a gente que está em voga até hoje, né? Regular a capacidade de produção, cobrar, na verdade, quando falo de regular, é cobrar uma produção, né? Que se fizesse, e cada vez mais aumentar a produção, embora seja nesse momento artesanal. Então, não tinha aquelas grandes produções que veio depois com o mecanismo da Revolução Industrial. Regulamentar a técnica de produção. Então, como que nós vamos fazer para fazer tal coisa melhor, né, no sistema? Então, aí já começou aquele trabalho. Olha, fulano, então, ele vai cortar o couro, depois vai passar para o fulano que vai colocar o molde, enfim, até sair a sela do cavalo direitinho. Então, já começa a fazer aí um trabalho de produção regular da técnica, né? Atendia mais os interesses do mestre, que era quem detinha toda a vantagem, aquela coisa toda. E esses mestres abusavam dos aprendizes, principalmente, né? Até com castigo corporal, como já falei. O sindicalismo, como a gente conhece hoje, ele tem suas raízes justamente na Revolução Industrial. Porque na Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, que era a grande potência mundial lá no século XVII, XVII, XVIII, ela vem nesse sistema de produção, nesse sistema de máquinas, né? Foi desenvolvido depois o trem a vapor, o navio a vapor, enfim, veio modernizar essa questão, por isso que a gente está saindo aí da Idade Moderna para entrar na contemporânea, só que era muito abuso nas fábricas, nas empresas dos trabalhadores. Então, eles trabalhavam cargas até de 18 horas, cargas exaustivas, né? Começou a aparecer muita doença ocupacional por tudo isso, e aí não tinha a quem recorresse, né, ao direito, a algum respaldo, porque daí ficava doente, ia para casa, só que ia ficar sem ganhar. Então não tinha sistema previdenciário, não tinha nada nessa época.
Então, aí surge esse sindicato, depois na França, com essa lei de Kepler, né, em 1791, pouco depois da Revolução Francesa, né, que vinha com aquelas ideias de liberdade, fraternidade e igualdade. Então, a liberdade de trabalho. Então, vem nesse bojo, nessa filosofia. Né? Então, já vem todas essas questões para valorizar a figura jurídica do trabalhador livre. Porque no começo, lá na Inglaterra, o sindicato não foi muito para frente, porque faltava o quê para ele? Faltava embasamento jurídico. Então, como que eu vou querer fazer o direito do meu trabalhador se eu não tenho nada por escrito, nada oficial, né? Então, ficava à mercê do empresário, não é? Aí, a partir do momento que começa a se estabelecer os ideais iluministas da Revolução Francesa, o povo começa a sair do campo, que a condição era muito pior no campo do que nas cidades, começa a vir para as cidades, e as cidades começam a se encher, e aí começa a se encher de doença também, né? Por conta da aglomeração, da falta de estrutura de saneamento básico, e água, que são toda, esgoto, que nem tinha praticamente. Então, começa a disseminar uma série de doenças, né? E aí começa também a doença ocupacional, que já começa a falar de tudo isso. Então, nesse último parágrafo que eu coloquei, coloca o homem, olha para você ver a frase, o homem se torna-se um ser vendido e violado, pois precisa se submeter a condições desumanas e degradantes, detinham suas últimas forças para que pudesse cumprir o pacto laboral e estava à disposição da burguesia detentora dos meios de produção. Então, quer dizer, a pessoa praticamente se matava no trabalho para tentar trazer alguma coisa para casa, né? E aí, Karl Marx, ele coloca uma doutrina que contribui muito para que os trabalhadores criassem um novo pensamento em relação aos mecanismos de trabalho. E assim pressionar o poder público através das organizações de trabalho. E aí, nesse contexto marxista, surge o direito do trabalho. Graças a Deus, né? Levado pela necessidade de normatizar as relações desse regime que defendia a separação do Estado e a sociedade civil. E os movimentos operários continuavam intensos, agora mais intenso ainda, com o surgimento do direito do trabalho. E nisso, o quadro de desenvolvimento econômico e jurídico ocorre em diversos países na Europa, lógico, né, que era o berço do mundo. O Brasil, nessa época, ainda era colônia, era império, né? Estava no regime escravagista, então nós não estamos nem falando disso, né? O Brasil estava muito aquém de tudo isso que a gente está conversando nesse momento da história, 1800, final de 1700, começo de 1800, do século XVIII e XIX, né? Mas a Europa, aqui na história, né? Peraí. A Inglaterra, a Dinamarca e a Inglaterra, a França apareceu também consolidando o direito de sindicalismo em 1884, Espanha e Portugal em 1887, aí o Brasil libertou os escravos em 1888, né? Então estão falando um pouco antes, né? A Bélgica em 1898, e segundo a Mauri Nascimento, na Alemanha em 1869, na Itália em 1889. As coalizões dos trabalhadores deixaram de ser delito, porque até então as associações de trabalhadores tinham um olhar vamos dizer assim, de anarquista. Então eles eram olhados um pouco ainda com aquele olhar de delito, né? de crime, enfim. A tendência do direito sindical contemporâneo é a expansão territorial por toda a União Europeia, né? Através da criação de entidades sindicais que representam trabalhadores de mais de um país. Lá na União Europeia, agora, o negócio está mais globalizado do que aqui, né? Hoje, né? Na Europa existe o sindicato, representa trabalhadores em empresas multinacionais, economia globalizada, descentralização do processo produtivo. Os sindicatos vêm enfrentando desafios e têm defendido diretrizes relacionadas ao desenvolvimento econômico e à geração de novos empregos. Se lá está ruim, né, enfrentando desafios, imagina que para nós, né, que estamos praticamente sobrevivendo no movimento sindical à base do respirador, né? Nós estamos na base do respiro, dos últimos respiros, mas como nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e se Deus quiser, a gente vai se fortalecer novamente para poder fazer as nossas ações, como nós estamos fazendo através desse simpósio, né, gente? Mas há de convir que o movimento sindical enfraqueceu
né, que foi um objetivo aí desse último governo, e nós estamos aí lutando, né? Atualmente, a liberdade sindical é reconhecida como liberdade pública e não apenas no âmbito de fato da sociedade, além de ser reconhecida e garantida no interior das empresas com pessoa jurídica, sobretudo com o advento da Convenção 135 de 1971 da Organização Internacional do Trabalho. Então, hoje, ser sindicalista, embora no Brasil ainda existe um preconceito, achando que a gente é comunista, que a gente é contra o empregador. Não, o sindicato está aqui para que a gente não seja escravizado, para que a gente não seja explorado como mão de obra barata, né? Então, para ter cada vez mais lucro para o empregador. Isso remete a quê, né, gente? A gente está vendo aí todo esse movimento nosso da PL e os hospitais privados se levantando contra o nosso piso salarial e nossa carga horária, dizendo que vão falir, né, se passar o projeto na Câmara e sancionar a lei do nosso piso, nossa carga horária. Engraçado que a gente vê como que é a exploração da nossa mão de obra, né? Porque o enfermeiro tem que trabalhar 2 por 3, 6, sem folga, não sei o que. Quando eu falo de direitos, de colocar um salário digno e colocar uma carga horária digna, aí eles falam que vão falir, né? Mas as outras classes podem trabalhar 20 horas, com piso, plantões de 12 horas e pronto-socorros nas emergências, que equivale quase ao salário da enfermagem de 15 dias, enfim. Os outros profissões podem ter as benesses, nós não. Nós temos que ser explorados. Então, aí a gente já começa a fazer algumas discussões, né, da violência laboral. Porque eu acho que quando se nega esse direito para a enfermagem, né, a classe política, influenciada pelo lobby dos grandes hospitais, já estão cometendo uma violência laboral com a enfermagem, né? Porque quando você nega o direito dela ter uma carga horária e um salário digno, né? Porque hoje em dia nós sabemos que o salário, ainda o piso que colocou não era o ideal para a gente sabe que não dá para muita coisa, 4 mil e pouco, mas pelo menos tem alguma coisa estabelecida, alguma coisa reconhecida para 30 horas. E conforme vai aumentando, né, que estava lá integrada, a gente vai aumentando o salário, aumentando a carga horária de trabalho, aumentando o salário. Agora, as pessoas querem negar isso para a gente, então isso já começa a violência laboral aí, né? A palavra violentia é derivada do latim, do verbo volare, que significa agredir, violar, transgredir. Então, eles nos agridem, estão querendo violar nosso direito. Aliás, já estão violando o direito do trabalhador há muito tempo, né? Quando faz uma reforma da Previdência que só prejudica o trabalhador, quando faz não permite, né, os movimentos sindicais de crescerem, né, cortando a gente, e tantos outros direitos nossos que foram negados, né? E a transgressão, né? A violência constitui um dos maiores problemas que devem ser enfrentados pela sociedade. Razão esta que apresenta a necessidade de estudo, entender as razões, as consequências e as suas implicações. Então, quando a gente fala em violência, gente, o escopo é muito maior do que a gente pensa, né? Então, a gente tem que entender razões dessa violência. Por que estão me violentando no meu ambiente? O ambiente que eu venho para ajudar, ainda mais nós, né? O ambiente que eu venho para trabalhar. Por que as pessoas estão me violentando? Quais são essas razões? Que consequências tem isso para mim? E qual a implicação disso na minha vida, na vida da minha família? Porque uma profissão que, ao mesmo tempo, pô, batia a palma no prédio, quando encontrava no metrô o pessoal, só pelo fato de estar de branco, era violentado, porque achava que a gente estava transmitindo Covid. A gente viu isso no passado. Pessoal apanhando na rua, pessoal da enfermagem, porque achava que a gente estava levando Covid para as pessoas, né? Então, quer dizer, é uma dicotomia, um antagonismo tão grande que aí a gente começa a pirar realmente, falando, eu sou herói, eu sou bandido, né? Eu vou trabalhar para cuidar, colocar minha vida em risco e apanho das pessoas. Como que é isso, né? Então tem até essa violência da rua que a gente viu muito bem no ano passado e até esse ano também, né? A Organização Internacional do Trabalho define violência no trabalho como qualquer ação, todo incipiente ou comportamento que não se pode considerar uma atitude razoável e com a qual se ataca, prejudica, degrada ou fere uma pessoa dentro do ambiente de seu trabalho ou devido diretamente ao mesmo.
Então, já está aí, além desse estudo de entender as razões, ainda tem toda essa questão de prejuízo, né, para mim, a degradação à minha pessoa, ferir a minha pessoa. Um dos motivos para a prática da violência das organizações seria o elemento competitividade, o individualismo em excesso e a busca inerente à prática econômica. E aí, na enfermagem, a gente tem mais uma coisa, assim, um ponto, né, que a gente fala da competitividade e do individualismo em excesso. Nós somos uma categoria que, infelizmente, a verdade tem que ser dita, não somos unidos. Né? E isso a gente vê não só na competitividade do trabalho, mas em tudo. Por exemplo, as pessoas que me conhecem sabem que eu fui vereador aqui em Lorena há uns anos atrás, e nós sabemos que depois a gente vai buscar, esse voto não veio da enfermagem, que deveria apoiar majoritariamente o candidato enfermeiro. É uma classe que é muito difícil. Votam no médico, mas não votam no companheiro enfermeiro de plantão. A gente sempre escuta falar que a classe médica se protege quando existe algum problema, né? A enfermagem não. A gente, o enfermeiro, né? Não que eu estou falando para encobrir uma coisa errada, não é nada disso. Mas aquele apoio não se tem. Né? Então, infelizmente, a gente precisa também discutir a questão da união da classe. Né? Eu achei bacana, e eu até falei daquela marcha que nós fizemos em Brasília, em agosto, se não me engano, que eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu vi Corém, COFEM, sindicato e a BEM, tudo junto, né, a federação, para o bem da enfermagem. Né? Então, assim, compreendemos que não adianta o sindicato, a federação querer fazer sozinho, o Corém, COFEM fazer sozinho, e a BEM também. Não, se não juntar todas as forças, a gente não ia para nada. E foi a partir desse momento que juntou... Gente, me perdoe, deixa eu desligar esse celular. Que a gente conseguiu nos unir, né? Unir todas as instâncias que a gente conseguiu avançar. Né? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que colocar e para tentar as instituições colocar essa cultura de união na enfermagem para ver se a gente consegue melhorar isso a curto e médio prazo. Né? Então, essa questão da individualidade que a gente tem na profissão, né? Competitividade, enfim. Mascarada como uma cobrança de produção de resultados, a violência é banalizada e faz parte da gestão. Olha que coisa forte isso. Por isso, comumente usa-se o termo institucionalização da violência. E, sendo assim, permanece um ciclo institucional entre líderes e liderados, impulsionados pela prática da violência, uns violentando no comando e outros aceitando as práticas de tratamento degradante, levados pela necessidade, dependência econômica ou até mesmo acreditando que a violência deva fazer parte do ambiente de trabalho. Olha que ponto que a gente chega, né? De achar que aquele assédio, que aquela violência, que aquela perseguição faz parte do trabalho. Não faz, né? A gente que trabalha em saúde pública, nós sabemos dessa perseguição que a gente encontra, por exemplo, quando muda uma gestão. Graças a Deus, não é o perfil da gestão local aqui em Lorena hoje. Nosso prefeito, graças a Deus, não tem essa questão, mas já houveram administrações anteriores que o prefeito ganhava porque o enfermeiro ou o técnico de enfermagem apoiava outro partido, outro candidato. Esse profissional era perseguido em todos os segmentos, instâncias, colocado no pior lugar, enfim, né? Abrir processo administrativo muitas vezes sem necessidade, né? Não tinha cometido nada. E aí, nesse momento, onde que eu vou recorrer para me defender desse processo, né? Então, daí a gente começa a falar que acha que, né, o sindicato faz falta, né? Enfim. Então, tem tudo isso que a gente vê e a pessoa achando a banalização da violência ou a normatização e a institucionalização da violência. É uma coisa assim que choca, né?
a gente ver isso, né? A violência laboral pode ser classificada quanto à sua estrutura, sendo vertical ou horizontal. A vertical é a violência ocorrida entre os trabalhadores de saúde e os recebedores de cuidados. Também é muito bom a gente falar nisso, né, gente? A gente, enquanto vítima da violência, e a gente, enquanto causador de uma violência. Porque eu tenho ali um paciente que depende de mim, né? Vai depender de mim, da minha equipe, para ser bem cuidado. E nós sabemos de denúncias de maus tratos, né? Não só da enfermagem, como de outras profissionais também, de outras profissões. Porque em toda profissão existem profissionais com P maiúsculo e os profissionais que estão ali só para ganhar o dinheiro, né? Sem amor, sem empatia, sem cuidado. Então, é muito bom a gente também fazer essa discussão, né? Da enfermagem, enquanto alguns, graças a Deus, que é a minoria, né, gente? Enquanto a pessoa que causa essa violência, né? Esse trauma no paciente, que às vezes fala de uma maneira grosseira, não dá atenção, né? Chega a pessoa na recepção, a pessoa está ali no celular, está ali conversando, não se predispõe a pessoa, então isso também é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Porque a partir do momento que eu tenho meus direitos, eu também tenho meus deveres. E, aliás, eu tinha falado isso nas apresentações anteriores, alguém falou, e é uma coisa, é um ponto que é verdadeiro, e a gente tem que estar atento a tudo isso, né? A violência horizontal, ela é ocorrida entre os próprios trabalhadores, entre os beneficiários de cuidado. Então, quando eu violento meu colega, né, essa coisa toda, né? Quanto à classificação do tipo, a violência no trabalho pode ser de ordem física ou psicológica, né? Principalmente esses dois tipos. A física inclui ataques, espancamentos, assaltos, atos de cuspir, chutes e até homicídio, né? E a gente, né, pode ser vítima. Ou de colega, ou de superior, ou de paciente, ou de familiar de paciente. Isso é uma coisa que acontece, né? A psicológica pode ser subdividida em abuso verbal, assédio moral, assédio sexual, discriminação racial, que é assim, já começa. Infelizmente, vamos falar o que é verdade, gente. Já começa na seleção, processo seletivo, não é? Então, tem aquelas enfermeiras branquinhas, bonitinhas, e aquela enfermeira negra, né? E aí depois a gente vê o que vai ficar a vaga, né? Então, é uma coisa que acontece? Existe preconceito racial nos hospitais, principalmente os privados? Existe. Veladíssimo, ninguém fala. Imagina que não tem preconceito. E aí depois o pessoal reclama de ter que ter cota para deficiente físico e cota racial. Porque se não tiver cota, o pessoal não dá emprego. Infelizmente. É 100%? Não, não é. Mas tem muitos, a gente sabe disso, né? Principalmente nos hospitais de pontas e esses mais famosos que a gente vê sair da televisão. Procura lá quantos enfermeiros negros a gente tem. Vamos fazer um censo para a gente ver, né? E aí a gente vai ter essa resposta. E realmente existe essa discriminação racial. Incorpora a intimidação, ou você faz isso, ou vai, né? Enfim, a gente sabe disso. Coerção, difamação, calúnia, chantagem, ameaças verbais e não verbais, abuso verbal e não verbal, que eu acho que é o pior, assédio moral, o mobbing e o sexual, tá? Que a gente sabe que acontece muito, principalmente no ambiente hospitalar, né? Ambiente mais fechado. Cabe enfatizar que entende-se com violência verbal agressões através de palavras, xingamentos, palavrões e gritos. E violência moral, aquela oriunda de calúnia, difamação e injúria. Eu acho que ficou muito claro isso daí, né, gente? Então, assim, a violência, ela vem de todos. Porque quando a gente fala violência, imagina levar um tapa na cara. Não, mas não é. Eu acho que um grito é pior violência do que um tapa na cara. Se gritar comigo, Jesus amado, eu perco a estribeira. O setor de saúde tem sido considerado de grande risco devido a características laborais, como longas horas de trabalho, trabalhos por turnos, contato com a morte, com aquele estresse que gera a morte, né? Falta de recursos humanos, materiais, equipamentos, entre outros. Então, a gente fica nessa situação, né? Entre os setores nos quais os profissionais de saúde estão mais expostos, né, à violência, estão os psiquiátricos, geriátricos e emergência.
Gente, não é à toa que ninguém quer trabalhar com psiquiatria. Porque o paciente psiquiátrico, existe um perfil, em algumas patologias, mais violento, né? Antes de entrar no tratamento, aquela coisa mesmo. Eu mesmo levei uma porrada no peito do Carlos uma vez, e eu levei um susto, porque a gente faz uma musculaçãozinha, coisa, então fica mais fortinho. Mas o paciente do nada pegou e me deu uma burrada no peito. Falei, o que está acontecendo? Ele deu uma burrada e assim já saiu andando, né? Falei, gente, mas do nada, ele estava conversando com a gente. Então, acontece, né? Na psiquiatria, pode acontecer. Não é tão frequente quanto as pessoas falam, mas pode acontecer, né? O de emergência, né? O emergência, por quê? É um estresse para o socorro, né, gente? Principalmente para o socorro público. Pessoas chegam gritando, xingando, não sei o quê, e você tem que acalmar, às vezes, né, colocar a pessoa para ter a equipe para atender a emergência e acalmar o acompanhante, né? Porque daí já chega esbravejando, xingando. No final, ele sai, na maior parte das vezes, abençoando a gente, agradecendo, né? Mas até então, a gente sabe desse estresse, né? Você está com o pai ali, acha que vai morrer, aquela coisa, você já chega daquele jeito. A maioria chega, porque também não tem nenhum controle emocional, né? A gente não é ensinado a ter controle emocional, a gerir as emoções da gente, e acaba descontando a gente lá que está na porta da emergência, do recepcionista, que muitas vezes acontece, né? Mas, enfim, e na geriatria, né? Na geriatria tem os pacientes com mal de Alzheimer, que tem aquela fase da violência, né? E muitas vezes a violência profissional com o paciente geriátrico, né? Ainda cabe destacar que trabalhar diretamente com pessoas que têm histórico de violência, abuso de drogas, álcool e drogas, em ambientes mal iluminados, com pouca ou sem nenhuma segurança, ou em bairros com alta criminalidade, se configura em fator de risco para a ocorrência de violência ocupacional relacionada aos pacientes e aos beneficiários. Hoje em dia, a reforma psiquiátrica ela foi maravilhosa, a gente não discute, tem que avançar, mas só que ficou assim, por exemplo, a gente muitas vezes tem que fazer a visita domiciliar ou a judicialização da saúde, manda internar o rapaz que está com abuso de droga e pegar na casa, aquela coisa toda. Então, a gente tem que fazer um trabalho daquele meio à força, né? Então, isso é uma coisa complicada quando você pega uma equipe de enfermagem para fazer isso, né? Porque você pode pegar o pessoal da segurança, alguém no outro sentido mais. Por quê? Porque tem um caso, gente, acho que alguém está com o microfone ligado aí, de um auxiliar de enfermagem que numa dessas abordagens a paciente psiquiátrico, de usuário de álcool e drogas, e acabou sendo até morto, né? Parece que deram um tiro. Isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás. Eu não me recordo muito bem, mas foi aqui no estado de São Paulo. Então, é uma coisa que a gente tem que discutir, principalmente dentro da psiquiatria, desse nosso modelo de CAPS novo. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Essa questão da segurança do profissional de enfermagem que aborda o trabalho psiquiátrico, né? Até que ponto eu, como enfermeiro, meu técnico de enfermagem, a gente tem que ir lá pegar a cara. A gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado para pegar ninguém à força, aquela coisa. A gente foi treinado para abordar, para tratar, para medicar, né? Então, para isso, existem outras pessoas mais preparadas, né? Pessoas, enfim, tem toda essa questão, né, gente? A violência laboral na enfermagem, propriamente dito, a equipe de enfermagem, por representar um elevado contingente da força de trabalho e prestar assistência 24 horas de forma contínua e por permanecer grande parte da jornada de trabalho em contato direto com o paciente, está mais vulnerável a essa violência ocupacional, né? A pesquisa realizada em hospitais Jamã e Jordânia, olha, gente, países do Oriente Médio, né, que não tem tanta tradição em pesquisa. Com 444 enfermeiros, identificou a prevalência de 37,1 e 18,3 de abuso verbal e físico, respectivamente, né? Os enfermeiros com menos experiência, que atuavam na unidade de emergência e cuidados intensivos, foram os que sofreram mais violência naqueles países. Além disso, mais da metade das enfermeiras que sofreram abuso
pensaram em deixar a profissão e sentiram que a qualidade de vida no trabalho regrediu. E aqui no Brasil, pesquisas mostraram que profissionais da área da saúde estão altamente expostos a atos de violência no trabalho, sendo que a categoria com maior ocorrência é a nossa, né? O estudo desenvolvido com 8.345 trabalhadores da enfermagem no Brasil revelou que 19,7% ou 20% quase da equipe de enfermagem já sofreu algum tipo de violência, sendo que 66% desses 20%, né, foram violência psicológica, 15% violência física e quase 1% violência sexual, tá? Ou importunação sexual, a gente passa a mão na bunda, aquelas coisas, de mexer com as enfermeiras, botar a mão no seio, enfim. Entre os enfermeiros, a psicológica foi de 65%, foi a de maior prevalência, seguido da física, né? Essa enfermagem do Brasil e entre os enfermeiros. Então, a enfermagem, primeiro a equipe de enfermagem, e depois só com os enfermeiros. São só com os enfermeiros. 65% psicológica, maior prevalência, seguido 10% da física e a sexual 0,6%. Assim, isso também, gente, por quê? Como já foi dito anteriormente nas outras apresentações, a enfermagem é uma profissão majoritariamente feminina, né? Acho que quase 90%, se não me engano, é a mulher. Então, a mulher, pela própria fragilidade que eu digo, é o seguinte, não se deve a mulher ser fraca, não é nada disso. Mas um homem vê uma mulher, um homem mal intencionado, né? Já aproveita por ser mulher, né? Já quer abusar. Coisas que não acontecem na profissão majoritariamente masculina, né? Que aí o homem vê outro homem, fica um pouco mais de medo. Assim, a exposição à violência ocupacional está associada ao desenvolvimento de problemas de saúde dos trabalhadores, como ansiedade, insônia e sintomas de burnout, podendo levar ao afastamento do trabalho e até a morte. Onde que eu estou? A saúde mental associada ao trabalho, a SMART, né, vem discutindo a relação entre os transtornos mentais e o trabalho desempenhado em diversos âmbitos, em particular, a associação entre o surgimento de transtornos mentais e o trabalho desenvolvido por profissionais de saúde e enfermagem. Nós sabemos que os profissionais de saúde, junto com a categoria dos policiais, são os que mais se suicidam, né, gente? Infelizmente, é um quadro que não é legal de a gente falar. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos, o número de suicídio aumentou demais na última década, né? E nos últimos 2 anos intensificou devido à pandemia, né? Então, é um dado que a gente precisa discutir e ver para a gente poder implementar ações, né? Cuidando do cuidador, a gente fala de humanização no tratamento, mas a humanização também temos que pensar para os trabalhadores de saúde, né? Como que fica essa situação? O adoecimento da enfermagem, em geral, é elevada. O adoecimento da enfermagem, em geral, é elevada por quê? Devido à carga horária aliada com baixa remuneração, e aí faz a gente trabalhar em 2, 3 empregos, né? Para poder ter uma vida mais ou menos digna, mas a gente perde a dignidade porque a gente só trabalha e não vive, né? E aí cansa, estresse, enfim. Labor em mais de estabelecimento e vínculo de trabalho estabelecido por contrato temporário, precário, que não dá segurança para a gente. A violência laboral pode corresponder às causas de aparecimento de algum transtorno mental ao longo da vida. Atender diariamente pacientes com diferentes doenças, enfrentar a dor, o sofrimento, a morte, o excesso de trabalho, a nossa responsabilidade e a cobrança que vem em cima de tudo isso, né? As atividades de plantão também podem corresponder às causas desses problemas, tá? Para os profissionais que lidam diretamente com atendimento de saúde mental, que é o caso da psiquiatria, a vulnerabilidade, sobrecarga emocional, bem como o medo de ser agredido e o cansaço ao final do expediente, podem favorecer estresse, ansiedade, depressão, dentre outros transtornos. Contudo, isso não necessariamente irá ocorrer com todos os profissionais que lidam com a psiquiatria. Gente, o que eu falo? Nós, agora da pandemia, nós da saúde mental, que eu digo, né? A gente era a retaguarda. Por quê? Os profissionais da UTI, da emergência, que estavam perdendo paciente, perdendo colega, tinham estresse, depressão, coisa e tal, ia para onde? Ia para a saúde mental. Que é a última porta é a saúde mental, né?
Os familiares que perderam família, que não vivenciaram o luto, que é um outro problema muito grande que vai aparecer nos próximos 2, 3 anos. As pessoas não vivenciaram nada, que já está começando, graças a Deus, é onde vai cair a ficha. Porque até então foi vivida uma dor coletiva de luto. Então eu me apoio da fulana, porque eu perdi minha mãe, mas a fulana perdeu o pai. Só que a hora que passar, que acalmar, que a gente não tivesse sofrimento coletivo, é que a ficha pode cair. E realmente eu perdi meu ente. E o pior, o luto é feito... Para que serve o velório? Para se despedir, para a gente ter aquele tempo. Não tivemos isso, né? Então colocaram o falecido dentro do saco de lixo, enfiaram dentro do caixão e falaram para a família: só 4 pessoas podem entrar por 10 minutos. E depois vai, enterra, enfim. Só que eu nem vi se realmente era meu pai e minha mãe que estavam naquele caixão, porque aquilo estava fechado. Então, quer dizer, todos esses tipos de agravo da pandemia que aconteceu, onde que isso explode? Lá na saúde mental, no CAPS e nos ambulatórios. Só que o profissional, todos os profissionais de saúde mental, principalmente o enfermeiro, que já estava com uma carga emocional gigante de trabalhar com essa população, isso aumentou exponencialmente agora durante a pandemia. E aí eu também, de tanto que eu povo pirando, eu acabo pirando também, porque eu também sou cidadão, também sou ser humano. Eu não sou um Superman, né? Nem Mulher Maravilha. Então, a gente também tem as nossas vulnerabilidades emocionais. E quem que vai me atender na minha vulnerabilidade emocional, sendo que eu sou a última porta? Depois de mim não tem ninguém atrás. Então, é um outro processo para a gente pensar, né? E aí, quando fala, especialmente trabalhadores de saúde mental, por quê? Quem que vai me atender a hora que eu surtar, que eu tiver uma depressão, tiver uma ansiedade? Porque dentro da minha equipe já está todo mundo sobrecarregado também, né? Para dar atenção. Então, esse Cuidando do Cuidador, eu acho que é um programa que eu acho que deveria ter, sem intensificar, não só para a saúde mental, mas para todos os trabalhadores, atenção básica, pessoal do hospital, porque quem que cuida de mim? Né? Da onde que eu vou? Como que eu faço? Né? Porque normalmente a gente que é da saúde, quando a gente vem com algum desses transtornos, o pessoal já olha com desconfiança, achando que eu estou querendo dar um nó, que eu não estou querendo trabalhar, que estou querendo... Mas não, muitas vezes eu estou no sofrimento. E as pessoas só vão entender esse sofrimento a partir do momento que ocorre uma situação extrema como um suicídio, ou uma tentativa de suicídio. Aí as pessoas falam: nossa, realmente ele estava doente. Né? Porque está acostumado tanto a jogar as necessidades em cima da gente, que quando a necessidade é da gente, a gente fica sem respaldo. Né? Para os profissionais que lidam, a doença mental resultante do excesso laboral, cognitivo e sobrecarga, a gente tem algum microfone ligado aí, viu? Gerados pela natureza das tarefas e suas condições de execução, bem como sua eficácia, devem ter um olhar mais direcionado à saúde do trabalhador e os sentimentos dos quais são envolvidos, e podem vir a afetar seu trabalho, como estresse, sintomas depressivos, que podem comprometer a capacidade para o exercício do labor. É importante monitorar a saúde dos profissionais enfermeiros, né? A gente sabe disso. Rever insistir na questão dessa carga horária extenuante, né? As altas demandas psicológicas também causam esse transtorno mental da equipe. Gente, tem algum microfone ligado aí? Mafu, 5 minutinhos, tá? Tá, já estamos acabando. E com isso é preciso atentar para o paradoxo que envolve situações de trabalho que contribuem para o crescimento dos trabalhadores, cujas atividades visam a promoção e manutenção da saúde da população. Então tem que valorizar mesmo, né? Depressão, ansiedade, insônia, burnout e suicídio são exemplos de adoecimento e até a morte que os profissionais de enfermagem estão mais vulneráveis. A depressão, que ela pode ser leve, moderada e grave, gente. Então é muito importante a gente olhar para o companheiro de trabalho, principalmente os enfermeiros de nível superior que tiveram conhecimento científico maior do que os técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, observar a mudança de comportamento. Pô, aquele cara era alegre, chegava, brincava, agora ele está sério, está triste, está pelos cantos. O que está acontecendo? Né? Qual que é o problema? Né? A ansiedade é a mesma coisa, né? A pessoa chegar, porque
daquela ansiedade, daquela falta de paciência. Primeira queixa é a insônia, né? Principalmente para quem trabalha à noite, não consegue dormir de dia, e a alta carga, o alto estresse, né? Na congresso que teve no Recife, em 2016, 2015, não me lembro agora, eu falei justamente da cronobiologia, né? De como o relógio biológico nosso funciona, porque da necessidade da gente dormir à noite, sono repousante, que de dia não é a mesma coisa. Então, esses trabalhadores noturnos, a probabilidade de desenvolver um diabetes, pressão alta e sintomas de doença mental é muito grande. Então, por isso, assim, a gente tinha que rever esse horário de 12 por 36, tentar espaçar um pouco mais, fazer 12 por 48, enfim. Quase 30 horas daria até para fazer mais isso, né? Para a gente poder preservar a saúde da gente, né? O burnout, o burnout também é conhecido pelo esgotamento profissional. Daquela pessoa que está tão esgotada, tão exaurida de trabalhar, que só o fato do relógio despertar, ela já começa a chorar, ela já tem pânico, ela já tem depressão, e ela não consegue trabalhar. Então, a síndrome de burnout tem aumentado muito e é uma das grandes causas de afastamento previdenciário nos últimos anos, tá, gente? Então, também, quem sabe o governo vendo esse prejuízo, a Previdência começa a olhar essas questões emocionais, né, dos nossos profissionais. E o suicídio, como eu disse anteriormente, é a maior causa de mortes, né? Os suicídios na equipe de saúde, médicos, enfermeiros, está bem alta, né? Muito alta, aumentou demais a conta, né? Aqui em Lorena perdemos técnicos de enfermagem no passado, esse ano já perdemos também, no censo também da vigilância, a gente já percebe esse aumento de suicídio, enfim. Que o suicídio seria o final de tudo isso, né? O final da falta de reconhecimento, o final de carga estressante, de baixa remuneração, de trabalhar em 2 empregos, de não ter tempo para viver, para ter um lazer, para viver em família. Então, tudo isso acaba levando uma depressão que de leve moderada a grave. Quando fica bem grave mesmo, a gente tem o suicídio como consequência extrema, né? E o que a gente poderia fazer com ações, né, para poder otimizar, diminuir essas questões? Apoio psicológico, né, melhores condições de trabalho e ampliação do debate das instâncias que se faz necessário por urgência. Então, a gente falar desse sofrimento, né? Não só da enfermagem, mas quanto dos profissionais da saúde em si, né? O fortalecimento sindical, que eu acho que é uma coisa muito necessária falar, gente. A gente não pode ficar de braços cruzados, não podemos ficar de boca fechada. Temos que, sim, ir para cima dos deputados, tentar fortalecer o sindicato e o movimento sindical, porque é aí que vai defender o trabalhador. O trabalhador não tem outra instância que o defenda. É só o sindicato, né? Mas, para isso, eu preciso do quê? De uma politização da enfermagem. Como foi dito, não é só politização de eleger enfermeiros, vereadores, não, deputados. Mas ocupar os espaços de poder. Ter voz nos conselhos, ter voz nas organizações de direitos humanos, enfim, né? E também a questão da política partidária, que é importante para a gente poder ter representante, para poder olhar para os direitos nossos e a gente conseguir ter êxito, né, nesse trabalho da gente, né? Aprovação do piso salarial das 30 horas urgentemente, né? Ou da carga horária vinculada, aumentando esse salário, se for o caso, para que eu não tenha que trabalhar em 2 empregos, para eu trabalhar, ter meu horário de família, de lazer, poder ir para uma academia, malhar, poder ir para uma festa, na hora que estiver tudo normal de novo, né? Enfim. E o apoio jurídico e canal para denúncias de abuso e violência laboral. Eu acho, nós não temos esse canal de denúncia, né? Então, eu acho que a gente precisava ter um 0800 para a gente denunciar as instituições que têm essa questão, para que fosse investigado de alguma forma. Porque eu, enquanto trabalhador, eu fico intimidado de falar que eu estou sofrendo violência no hospital. Por quê? Porque no dia seguinte eu vou ser demitido. Então, precisa ter uma forma de denúncia desses abusos que não comprometessem o trabalhador, né? Com apoio jurídico, enfim, todas essas questões, né? E, mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao CESP
à Federação Nacional, aos colegas, pela confiança em a gente, né, vir para o debate de um tema, no simpósio internacional, de um tema muito importante, né, de grande relevância social e profissional quanto à violência laboral e o adoecimento mental dos nossos companheiros. Eu sou grato ao convite. Obrigado, Anuska, por estar aí nos apoiando. E estou aberto aí a questionamentos, enfim. Vocês... Agora o microfone é de vocês. Então, Marco, eu acho que esse tema é um tema de grande importância por conta do ambiente laboral que a gente tem, da educação, da falta, eu acho que também, de educação dentro da universidade, como lidar, educação que eu digo não é educação pessoal, mas sim educação de ensino mesmo, de como lidar com essas questões do comportamento mental dentro do sistema laboral, nas instituições de saúde, porque assim, a gente vê uma discriminação muito grande dos próprios colegas de trabalho, enquanto percebem que alguém está um pouco mais triste ou deprimido, em vez de achar que realmente é uma depressão, acha que a pessoa não quer trabalhar, que a pessoa está quebrando o braço. Que é frescura. Essa palavra é muito bem... tudo é frescura. E não olha a pessoa como um ser integral. Não olha, a gente aprende tanto a olhar o outro holisticamente e só na fala, porque, na verdade, no comportamento laboral, a gente acaba muitas pessoas acabam não tratando o colega com o devido respeito e com o devido olhar, né? A gente fala tanto de humanização, e o próprio enfermeiro, a própria enfermagem não é humana com seus pares. Então, eu acho que esse tema é um tema que tem que ser bem debatido, continuar debatendo para que os colegas de trabalho passem a olhar os outros com um olhar mais sensível, menos recriminante e que, além do que, dê apoio. E eu ainda insisto em dizer que, em alguns momentos, em algumas instituições de saúde, de longa permanência do trabalhador dentro dessas instituições, que elas devessem ter, não tem a sala de descompressão, que tivesse uma sala de descompensação. Porque a gente tem que ter um profissional psicólogo, que fosse instituído dentro da unidade, né, das instituições. Por exemplo, eu tenho o Hospital São Paulo, todos os meus trabalhadores de enfermagem, pelo menos uma vez por mês, tem que passar dentro do psicólogo, tem que passar pelo psicólogo para ali descarregar suas mazelas, as suas tristezas, porque, assim, é imprescindível isso, ao meu ver, sempre foi, porque você lida só com mazelas desde que a criança nasce, ela já passa a se desenvolver para ficar velho e para algumas doenças. A gente só tem felicidade na hora que vê o sorrisinho, depois dali a gente já vê o corpo se degradando, ficando velho. E a enfermagem só vê o quê? Doença, só está lá para cuidar de gente doente. Essa carga negativa, ela vai se incorporando de uma tal maneira que, a partir do momento que o profissional passa a não ligar mais, eu acho que já é o momento dele até sair da área de enfermagem. Porque quando você está com o coração duro e peludo, como a gente diz no interior, acho que é o momento de você sair da enfermagem, porque dali para diante você não tem mais o senso humanístico de tratamento com as pessoas. E eu acho que é isso que falta. E as pessoas assim, só vê o lado delas, né? Você passa a gritar com todo mundo e o momento que gritam com você é nossa, né? Você não percebe as pessoas se imbuem de certas coisas dentro do ambiente de trabalho que acabam não percebendo. Às vezes elas precisam daquilo para se sentir poderosas e acabam não percebendo que machucam o próximo, né? Com o que mais está do lado delas costumam machucar. Então, acho que isso é um debate importantíssimo assim, para todos os dias da vida da enfermagem. Num momento por dia, devia ter 1 minuto de conversar sobre a questão mental no ambiente de trabalho, porque é muito importante. Porque a gente acaba levando isso para casa. Você acaba exercitando o que você sofre dentro do ambiente laboral para casa.
É impressionante como o ser humano só acaba aprendendo mais coisa ruim do que coisa boa, né? Ele Verdade. perpetua mais coisa ruim do que coisa boa. Eu tenho percebido que a gente está numa fase que eu vi até uma propaganda não, uma matéria na TV que já estão se. Olha, eu achei que eu fiquei chocada, posso estar muito enganada ao meu ponto de vista de ser humano. Mas já tem gente fazendo matéria na televisão em desacordo com o momento positivista que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, eu sou muito de falar positivamente, eu quero viver positivo, não sei o quê. Estão criticando esse momento positivo que as pessoas tentam se incluir. Olha que Então, absurdo, né? nunca tá bom, né? Estão fazendo matéria, olha, estão vivendo no mundo da lua, unicórnio, positivo. Não, eu acho que a partir do momento que você exercita a positividade, você passa a vivenciar ela. E a partir desse momento, o entorno tem que ser melhor. Se você não faz o entorno melhor, tem que começar também, Exatamente. né? E as pessoas começam a enxovalhar aquele que começa. É impressionante como você não pode ser alegre, positiva, porque às vezes isso é sinônimo de incapacidade de trabalho. Você ser alegre, contente no serviço, parece que demonstra que você não é tão capaz de fazer as atividades, que você fica brincando. E isso não pode ser atrelado à felicidade que a pessoa tem, ou o jeito, ou a positividade que ela tem, de incapacidade de realizar técnicas do trabalho. Isso jamais a pessoa sabe se comportar de acordo com aquele momento. O que ela quer fazer é apenas dar um pouco mais de leveza ao ambiente tão pesado que é a área da saúde. Então, eu acho que é momentos para a gente voltar a falar nisso ainda. E, Mafu, você é uma excelente pessoa pelo seu currículo para falar desse tema. E a gente quer mais vezes você aqui dentro do sindicato. Aliás, a gente sente falta da sua pessoa física dentro do sindicato, né? Ai, meu Deus, mas é difícil, né? Agora você vem a parte carente da pessoa. Eu agradeço novamente, Luz, que é um tema que eu acho que tem que ser começado a discutir já nos cursos da faculdade, da graduação, do curso técnico, né? Como você bem disse. E assim, a esperança nossa é que as pessoas entendam isso, se sindicalizem, venham para a luta junto com a gente, para a gente poder engrossar esse couro, né? Porque é difícil, você sabe que a enfermagem tem que pegar no tranco sempre, né? Mas assim, a gente não perde as esperanças e estamos aí para divulgar essas ideias e essa enfermagem que a gente quer, né? Essa enfermagem mais politizada, mais, né, com mais opinião, com mais posicionamento e ocupando cada vez mais espaço para valorizar a classe.